A inflação veio abaixo do esperado, mas se a gente pegar as últimas semanas, tudo que a gente vinha falando, né, Débora, basicamente deu assim pau a pau, né, porque a gente falou, ó, a inflação deve ter um peso menor do preço dos alimentos, que está tendo a gente observando aí os dados de inflação, por exemplo, da FGV, a cesta básica, a gente está vendo que os alimentos ainda estão crescendo de preço, mas estão crescendo menos, então você deve ter menos peso agora no preço dos alimentos, então deve ter uma inflação um pouco mais reduzida. E basicamente isso que aconteceu. O mercado se surpreendeu, porque o mercado estava achando que ia ser 0,25%. Mas, na verdade, a inflação foi de 0,16 aí nesse mês, foi bem abaixo do esperado, né? Então, a gente chega agora num acumulado em 12 meses de 3,94%, com ainda peso dos alimentos impactando, principalmente os alimentos in natura impactando, né, ainda devido a questões de calor e chuva, né, esses problemas climáticos. Quando chove, chove muito, quando faz muito calor. Então, isso daí está impactando principalmente frutas e hortaliças, né? Mas a gente tem, então, uma desaceleração nesse preço dos alimentos. A gente fez o gráfico aqui para mostrar para vocês, tintim por tintim, o que aconteceu aí com a inflação. Pegamos os principais alimentos consumidos pelo brasileiro e também os combustíveis, né? Que são geralmente aqueles itens que mais impactam na inflação, né? Um destaque que a gente pode colocar é que você teve um reajuste nesse mês aí do preço dos planos de saúde. Isso aí fez com que o grupo saúde e cuidados pessoais tivesse uma elevação bem considerável e se não fosse esse reajuste, mas esse reajuste sempre acontece nos primeiros meses do ano, né? Isso daí é uma coisa sazonal, a inflação seria menor ainda, né? Então a gente teve o quê? Preços importantes, alimentos que estavam tendo alta nos últimos meses, apresentando algumas quedas agora. Por exemplo, o arroz, que estava tendo muitas altas consecutivas, começa a cair agora o preço. Então, você tem uma queda de 0,9% no preço do arroz. A farinha de trigo também começou a cair, agora 1,47% nesse mês. A batata, que vinha sendo vilã, né? Ninguém fez colares de batata ainda, mas ela estava com grandes problemas, ela estava subindo bastante a preço da batata. E ela estava com alta e agora ela está caindo 14,83%. Cenoura, que também vinha com preços altos, ainda teve uma queda de 7,59%. As carnes teve queda de 0,94%. E a gente ainda tem alguns resquícios, mas as altas, tirando as altas que a gente está observando da cebola e do tomate, as altas elas estão muito mais controladas esse mês, ó. Feijão, que estava subindo mais de 2%, 3% ao mês, subiu só 0,78%. É ruim, mas a gente já está vendo uma desaceleração do preço desse bem aí. A gente tem, então, ó, tomate e a cebola, que foram os vilões esse mês, aí, subindo 9,85%, 14,34% respectivamente. As hortaliças, que são produzidas próximos do grande centro urbano, ainda sofrendo com questões climáticas, mas já teve uma alta só de 2,23%, estava subindo acima de 5% nos últimos meses, então foi melhor. As frutas ainda com crescimento alto ainda, então ainda sofrendo um pouco mais, com alta de 3,75%. E as aves e ovos também tendo um crescimento aí bem elevado aí de 1,74%. Os combustíveis eles subiram muito pouco, então eles meio que ficaram estagnados, eles não ajudaram muito a pressionar a inflação nesse mês, ó. Você teve uma alta só de 0,21%, então ainda pegando um pouco daquele efeito de quando reonerou os combustíveis no último mês, então talvez um pouquinho de efeito ainda de reajustes que os postos estão fazendo. Mesma coisa para o etanol, 0,55%. E o diesel caiu 0,73%. Lembrando que não teve nenhum reajuste da Petrobras nesses últimos meses, então não foi mudanças oficiais de preço, foi tudo por causa da reoneração do preço dos combustíveis. Então, os combustíveis dessa vez nem ajudaram nem atrapalharam muito na inflação, Débora. E a gente tem também aí para mostrar para a nossa audiência que está comentando aí o que eles estão sentindo. Então, se você quiser também deixar seu comentário e falar o que vocês estão sentindo aí de mudança de preço no dia a dia de vocês, deixem aí para a gente. Mas a gente também tem aquele gráfico que mostra ali os grupos, né? Como é que eles se comportaram nesse mês de março. Ah, sim, é o gráfico que eu sempre monto aí para vocês quando sai a inflação, para mostrar aí o que cresceu, onde seu dinheiro está saindo, para onde seu dinheiro está vazando aí nesse mês. Quando você vai no açougue, está o mais barato o açougue esse mês. Ele está com uma queda no açougue, o preço do açougue no geral, né? Está com uma queda de 10%, 0,1%, desculpa, 10% não. E você já tem uma queda acumulada nos últimos 12 meses, seja no último ano, de 5,67% no preço do açougue. Então o açougue está
é mais de 5% mais barato do que estava no ano passado. A feira continua sendo um grande problema, tá com um menor preço, mas a gente viu aí o que subiu. Frutas, tomate, cebola e as hortaliças, e é o que a gente compra na feira, né? Então, você teve uma alta de 2,28% da Feira Livre aí nesse mês. Então, aí a gente já está com uma alta de quase 18%, então uma alta bem considerável nos últimos 18 meses. A expectativa é que a partir de abril, com uma melhora no clima, comece a ter uma queda nesses preços de alimentos e volte a uma situação mais normal. Mas ainda temos aí o grande vilão da inflação ainda, é o preço dos alimentos, e o preço da feira é o pior de todos que a gente está sentindo. O mercado, que não é aquele da Faria Lima que anda de patinete, mas o mercado que você vai fazer compras, que você vai... que você compra produtos de limpeza, você compra também você compra também hortaliças, hortifruti granjeiro, você compra carne, você compra bebida, você compra salgadinho, você compra tudo isso, aquele mercadão que a gente sempre faz. No geral, ou seja, no grupo, o mercado, se você fizer a compra do mês esse mês, ela ficou 0,45% mais cara. Se a gente observar no último ano, ou seja, o que estava em março de 2023 para março de 2024 ficou 1,69% mais caro, ou seja, teve muito alta de preço de alimentos, mas pelo visto aí, preço de produtos de limpeza, outros itens, bebidas que acabam comprando nos mercados também. Então esses itens acabaram subindo pouco e deixaram que a inflação dentro do mercado tivesse mais reduzida. Os boletos, a gente já teve a época do reajuste dos boletos, então agora a gente vai passar a ter os boletos subindo muito pouco, né? Então, você teve uma alta só de 0,27% de alta naquelas contas que a gente paga no mês, né? Já tem uma alta de 5,22%, ou seja, o reajuste dos boletos ainda continua mais alto do que a inflação oficial, então reajustaram mais alto os boletos do que aquilo que foi a inflação. E você tem o lazer subiu 0,34%, lembrando que o lazer é o que a gente pode chamar de a inflação boa, porque mais que a gente queira, a gente não goste que o nosso lazer se encareça, significa que quando o lazer encarece, o que é basicamente serviços, significa que a renda das pessoas que trabalham no lazer também se encarecem, porque são coisas que geralmente essas altas são puxadas por altas do salário mínimo ou por altas da procura daquele tipo de bem, daquele tipo de ramo que você está indo e tal. Então o lazer subiu 0,34% e o lazer teve uma alta de 4,88% aí nos últimos 12 meses, acima do que a gente está vendo aí nos 12 meses no geral, justamente porque o reajuste do salário mínimo veio acima da inflação. Então, isso daí significou uma alta, né? Então, a gente sempre lembrando, né? O pessoal fala muito da questão, a inflação de serviços é ruim, não sei o quê, mas quando a gente tem inflação de serviços, é a inflação que está mostrando que a renda das pessoas está subindo. Então, é muito melhor a gente ter uma inflação de lazer e serviços do que a gente tem uma inflação no açougue, na feira, no mercado. Então, a gente também tem que começar a pontuar aquilo que seria uma inflação ruim e uma inflação boa, né? Não existe somente... A inflação não é um bicho de 7 cabeças que está comendo todo mundo. Inflação também significa, às vezes, renda para as pessoas. Então, a gente também tem que pontuar e deixar muito claro aí o que cada coisa significa, né, Débora? Renda tanto de quem trabalha com serviços como do brasileiro que consegue consumir serviços que por muito tempo teve que escolher se consumir ou não serviço, se consumir ou não algum bem no comércio, né? Então aqui pontos para a gente refletir, inclusive nossa audiência está falando aqui que sentiu sim o preço da feira subindo e falaram também dos remédios, né? E saúde foi um ponto aí que acabou contribuindo bastante para o IPCA desse mês, mas por conta do reajuste aí dos planos de saúde que ocorrem aí nesse comecinho de mês e aconteceram agora.